Olá, seja bem-vindo. 17 de março, sexta-feira. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas e 11 minutos da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. E hoje nós estamos recebendo o cantor e compositor Joca Freire para participar aqui conosco do Bom Dia Jacareí. Joca, muito obrigado pela sua participação. Hoje um tema bem bacana, vamos contar um pouquinho, né, sobre a sua carreira, falar sobre música, né? Então, enfim, agradeço imensamente a sua participação aqui no Bom Dia Jacareí. Muito obrigado, João. Bom dia para você, bom dia, os telespectadores. Prazer estar aqui conversando com você. Bom, João, você é daqui... já falei João, né, que seu apelido é Joca, mas bom, João, você é daqui de São José dos Campos, né, iniciou na música desde muito cedo. Queria te perguntar quais foram essas primeiras influências, como que foi o seu aprendizado, né? Você começou no violão, não sei se você é multi-instrumentista também. Não, enfim, queria que você contasse um pouquinho desse início na música. Tá certo. Bom, as principais influências vieram da infância, né? Vieram já da minha família, minha mãe, minha tia, meu tio, né? Os mais velhos, porque a minha mãe ela se casou e continuou morando com a minha avó e com os irmãos e tal, e é uma família que cantava muito, meu tio tocava violino, né? Então música sempre foi uma coisa assim, viva em casa, a gente não tinha o hábito de ouvir disco em vitrola, tinha uma vitrolinha e tal, mas não era uma coisa muito assim, e rádio também não sei se meu tio que tinha um radinho, que ele escutava o rádio especialmente, né? Mas eu já sou de uma geração assim da televisão, né? E aí, mas minha mãe sempre cantando, trabalhando, né? Fazendo trabalho doméstico e cantarolando alguma coisa, né, tal. Então, a partir daí, dos meus irmãos também, e é uma família que ouvia muito música brasileira, né. A minha mãe, essa minha família ouviu muito rádio, né. E quais seriam os principais cantores, assim, que você se recorda que, poxa, esse me chamou a atenção, esse minha mãe gostava? Eu já ouvia muito através deles, mas que eu não sabia exatamente quem que era. Já ouvia Ataúfo Alves, Orlando Silva, né, esse cancioneiro popular brasileiro maravilhoso, mais antigo, né, Noel Rosa, Caymmi, essas coisas assim, que eu não sabia de quem que era, depois que eu fui descobrindo de quem era. E através dos meus irmãos, já pós-bossa nova, né? Já ouvi uma MPB pós-festivais ali, MPB dos festivais até. Então essa coisa de Chico Elis, Caetano, João Bosco, né? Esse tipo de Dori Caymmi, esse tipo de música brasileira que foi realmente a minha grande influência, e é até hoje, né? O que eu mais ouço é isso. Bacana. E assim, queria abordar um outro aspecto também da sua trajetória musical, que você era muito tímido, né? É. E aí queria te perguntar como é que é para um cantor, né, que vai se apresentar na frente de diversas pessoas, que vai demonstrar seu trabalho, sua habilidade, tanto na voz, muitas vezes com um violão, com algum outro instrumento musical. Como que é trabalhar com isso, né? Saber que existe a timidez, como superar, como equilibrar essa situação? Ó, tímido eu sou até hoje, tá? Eu sou, acho que, um cara de pau profissional. Tem que ser cara de pau, não tem como, né, não ser, senão você não enfrenta o palco, você não encara um público, né? Mas eu fui aprendendo a lidar com isso aí, mas mesmo assim, eu tô tocando violão e cantando, se tirar o violão da minha mão já começa a complicar. Você Eu não sente sou mais à aquele vontade cantor, com o violão. totalmente. Se tirar o violão, assim, tirou o sapato, pelo menos, né? No mínimo, para não falar mais coisas. Mas porque eu não tenho uma expressão corporal legal. Eu não sou aquele cara que dá uma dançadinha, que tem. Eu sou um Robocop, né? No cima do palco. Então, se tirar o violão da minha mão, complica bastante. Mas essa timidez, assim, ó, para você ter uma ideia, eu aprendi a tocar violão com 13 anos, com um professor lá em Santana, que é o bairro onde eu nasci, né, em São José, né, na Zona Norte. É o Vila, queridíssimo primeiro professor. E aí aprendi, parei, guardei o violão. O violão ficava encostado lá. Os meus amigos não sabiam que eu tocava. Eu não era aquele tipo que pegava o violão, vamos fazer uma rodinha, cantar. E eu morria de vontade, às vezes, de fazer isso, né? Mas eu não tinha coragem. A gente se mudou de Santana quando eu tinha 14 anos. Fomos morar ali no São Dimas, que é um bairro mais central ali em São José, num prédio, né? Saímos de uma casa com um quintal enorme, então fomos para um apartamento. E tinha no prédio vizinho um carinha que descia com o violão e fazia essa coisa toda. E eu via ele tocando, eu falava, caramba, que vontade, né? Eu lembro que ele tocava Stairway to Heaven, cara. Eu achava aquilo o máximo, né? Aquela introdução e tal. Eu falava, pô, que vontade de pegar o meu violão e ficar aqui para ver se ele me ensina alguma coisa, eu tocar também, né? E juntava moçadinha do prédio, né? Pra ver, né? E a coragem, cara. Negativo. Eu fui ter coragem, assim, de pegar o violão. Já ali pelos 18, 19, eu comecei a andar com um primo meu,
o Beto, e aí ele cantava, ele gostava de cantar, mas não tocava. Daí a gente saía, tomava umas biritas, daí já ficava mais corajoso, né? Tal, Dá uma relaxada, dava uma né? relaxada e pegava o violão e acompanhava ele começando a cantar ali naquele momento, né? A partir dali. Voltei a estudar violão, acho que com 20 anos. Ah, teve um hiato aí. Teve. 7 anos aí que eu fiquei com o violão encostado. E aí, logo em seguida, nessa época eu trabalhava em banco, um dos donos da escola, o Elcio, a gente tomando um conhaque numa lanchonete, lanchonete, hein, cara, isso é do tempo do 11. Tomando um conhaquinho lá, e aí ele me falou, pô, por que você não vai dar aula de violão, não vai cantar na noite, vai lá na escola, porque a escola era dele e do irmão dele, né, do Éder, que era meu professor, inclusive. Vai lá dar aula. Eu falei, mas eu dar aula, não sei nada. Ele falou, sabe, tem um monte de principiante, você já sabe um monte de coisa. Você pega um principiante e tal, você consegue dar essa aula, né? Eu falei, pô, pode ser. Ele falou, vai tocar na noite. Eu falei, você tá louco, eu não canto. Canta, você tem uma voz bonita. Eu falei, de jeito nenhum, como é que eu vou cantar? Tá, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Bom, isso foi ali no meio do ano. Em dezembro eu pedi conta no banco. Fiz um acordo, saí do banco, amanheci, 1º de janeiro de 86, músico, desempregado, porém músico. Então, entendi. mas se bem que músico nunca fica desempregado, né? Tá entre um trabalho e outro. Mas eu comecei sem nada assim certo, né? O primeiro aluno para mim foi aparecer ali para abril ou maio, sei lá. E comecei a tocar na noite. E a primeira vez que eu toquei foi na Semana Santa, uma semana antes da Semana Santa desse ano, de 86. Foi no mês de março, inclusive. Em Caraguá, num bar chamado Fragatas. Lembra até hoje? Lembro até hoje, conheço, o dono é meu amigo, Lísias, né? E a irmã dele, a Marcinha, que foi em casa e falou, olha, meu irmão abriu um bar em Jacareí, você não quer tocar lá? Eu falei, mas será que eu vou? Eu falei, vou. Legal. Aí fui e a primeira vez, cara, foi um trauma. Tinha um casal sentado num cantinho assim, e eu mirei neles e fiquei a noite inteira. Se você fizesse estar do meu lado, eu caía do banquinho, eu acho, de nervoso. De tensão, né? Então, esse primeiro final de semana foi terrível. E aí, mas ele quis me contratar para a Semana Santa. Eu falei, esse cara é louco, bicho, ele vai querer de novo, né? Mas tudo bem. Fui, daí foi de quinta a sábado, bar lotado. Mas aí eu conversei com o Elcio antes, eu falei, cara, estou preocupado, o que eu vou fazer? Ele falou, relaxa, cara, ninguém que está te ouvindo sabe nada. E na maioria das vezes as pessoas não sabem, não tem uma plateia 100% de músicos. E mesmo que tenha músico, ninguém está ali assistindo, não é uma prova, não é um exame da ordem dos músicos, né? Ah, isso com certeza, né? Não tem esse julgamento não tem esse julgamento forte, tão severo, assim, né? sim. Então, pô, vai lá e faz o que você sabe que você vai agradar, tal. E foi, para garantir, eu tomei 2 caipirinhas e foi tudo tranquilo. Aí vai mais tranquilo. E aí fiquei mais simpático e tal, para dar uma relaxada, né? Sim. Joga, vou pedir licença a você, não, porque daí a gente volta a falar sobre as suas apresentações, então. Tá, só para concluir, Claro. Eu não sou um alcoólatra, tá? Esse negócio de beber assim, até uma biritinha ou outra, mas faz muito tempo que eu só tomo água. Tá certo. Logo mais a gente volta a conversar. Tá bom. Abrir um negócio pode parecer um bicho de 7 cabeças. Documentos, burocracia, mas em 2020 o Poder Executivo aprovou a lei do Programa de Simplificação de Alvará, que facilita a realização de empreendedores jacareenses. Um sonho de anos que saiu da gaveta. Jéssica e Poliana são dentistas e sócias. Em 2017, elas se formaram na Faculdade de Odontologia e agora a dupla possui uma clínica no centro de Jacareí. De início, nós cada uma abrimos um consultório. Ela tinha o dela e eu tinha o meu. E a gente tinha um sonho de ampliar, de ter uma coisa maior. Aí o meu marido, ele incentivou a gente a crescer juntas. Que é aí que a gente veio para cá, que alugou esse ponto maior e estamos com especialidades diferentes. Foi em junho de 2022 que tudo começou. E em menos de um mês, a clínica já estava de pé. Hoje, o espaço possui 4 dentistas. A equipe de atendimento também aumentou e juntas elas acolhem diariamente pacientes de toda a cidade. Eu acho que foi a vontade de crescer mesmo profissionalmente pela nossa profissão. A gente era muito restrita a um consultório simples, um consultório pequeno. Tinha muito esse medo de crescer por conta de documentação, papelada. E a hora que você vai ver é tudo muito mais simplificado. A parte da prefeitura, eles ajudam bastante a gente entender e compreender como é fácil você alcançar esse sonho de ser maior. Jéssica e Poliana utilizaram-se do Alvará Simplificado. Desde 2020, o projeto de lei do Executivo tem como função
facilitar a vida do empreendedor jacariense. Como as empresas têm necessidade, às vezes, de alvará e estão em regularização perante algum órgão, elas ficam sem esse alvará ou sem poder inaugurar. E a lei vem para beneficiar essas empresas, né? Geralmente são empresas de classificação de alto risco. O alvará de funcionamento é exigido para que qualquer empresa inicie suas atividades. O documento tem validade de 3 anos e precisa ser renovado para a continuidade do local. O que pode acontecer com algumas empresas, sobretudo as de alto risco, como de saúde, é o processo de requerimento esbarrar em outras organizações que possuem prazos maiores de emissão. Por esse motivo, com o programa de simplificação dos procedimentos de obtenção do alvará, o trâmite para funcionar não depende diretamente dessas autorizações. Ele obtém esse alvará de forma instantânea, com validade de 180 dias, sendo que pode ser prorrogado por mais 180 dias se a licença ainda não for expedida, que ele está com pendência, né? Ele é feito de forma online, apresenta essas declarações, a gente analisa, estando tudo correto os documentos, a gente emite esse alvará. A empresa tem um alvará, sua inscrição municipal e já pode emitir nota se ele for prestador de serviços. O espaço da Jéssica e da Poliana já funciona com decoração e tudo. Mas apesar de todo o acolhimento, as meninas ainda precisam se adequar às exigências da vigilância sanitária. A obra prossegue dentro do prazo, enquanto no dia a dia o trabalho continua. Facilita muito as pessoas que têm um negócio menor querer expandir, alcançando os mais empregos, a gente consegue ser maior e tornar pessoas maiores. Aqui na clínica hoje a gente tem 4 a 5 funcionários, não, temos 5 funcionários, então de um consultório pequeno, que era eu e a secretária, passamos para uma clínica e com várias outras contratações ainda por vir. É possível adquirir um alvará simplificado por meio do Atende Bem online no site da Prefeitura. De 1 a 2 dias, o empreendedor já obtém o retorno do documento e, assim, a autorização para início das atividades. Para outras informações, mande mensagem no e-mail sala.empreendedor@jacareí.sp.gov.br ou ligue no telefone 3955-9173. Também é possível visitar a Sala do Empreendedor, localizada no endereço Praça dos Três Poderes, número 8, Térreo, Centro. É isso aí, tudo que vier para ajudar o empreendedor é sempre bem-vindo, né? A gente volta a falar com o Joca Freire, cantor e compositor. Joca, sei que a gente já conversou um pouquinho sobre o seu início, trajetória, primeiras apresentações. Queria perguntar para você quem de importante, né, na música popular brasileira você já dividiu o palco, né? Porque sei que você já dividiu o palco com pessoas influentes aí da MPB. Pudesse contar um pouquinho alguma história diferente, alguém que te marcou? Bom, primeira divisão de palco, primeira vez que foi num bar chamado Vou Vivendo, em São Paulo, que era um bar que ficava ali na Pedroso de Moraes, uma casa de shows de música brasileira super importante ali nos anos 90, né? 80 não me lembro, mas 90 com certeza, né? E foi o show de lançamento da cantora Adriana Godoy, que é filha do Adilson Godoy, que é um grande compositor da música brasileira e pianista, irmão do Hamilton Godoy e do Hamilson Godoy. São 3 irmãos, né? O Hamilton é arranjador, dos 3 pianistas, e o Hamilton é do Zimbo Trio, né? O mais conhecido, talvez. Puxa vida, depois, em 2000, eu tocava com a Juliana Caymmi. A Juliana é filha do Danilo Caymmi, da Ana Terra, ela morava aqui em Jacareí, inclusive era casada com um amigo meu, com a Luísio. E aí, estava gravando no estúdio deles e tudo mais. Meu primeiro disco foi a Luísio que gravou. Tá? A Juliana participa do meu segundo álbum também. E aí fui tocar com ela e tocamos num show do Dori Caymmi, no Rio. Uma homenagem ao Dorival Caymmi, com participação do Danilo. Um ano depois, ela tocou num show do Danilo também, em 2 shows do Danilo. E eu acompanhei também, né? Ela cantava 1 ou 2 músicas, eu acompanhava e tal. Inclusive, nessa época, esse eu acho que é o fato mais importante da minha trajetória musical, assim, que aconteceu fora dos palcos, foi conhecer o Dorival Caymmi, né, que é simplesmente um dos pilares da música brasileira, né?
E a gente foi, numa dessas idas ao Rio, a gente foi na casa dele, almoçou lá e passando uma tarde conversando com ele. E como é que isso marcou sua vida? Não, isso aí pra mim eu zerei a vida ali. E como que é, assim, essa divisão de sentimentos quando você vai se apresentar com alguém que tem, enfim, notoriedade na música? Tem um lado, acho, claro, do orgulho também de estar ali, tem um nervosismo que às vezes é maior, porque você também acha que, poxa, agora eu também preciso não posso errar bem. Aqui, né? Não que a gente possa errar, mas não pode, mas ali é mais ainda. Bom, em seguida desse show do Danilo Caymmi, que foi em São Paulo, o segundo show que eu toquei com a Juliana, ele me indicou para tocar com a Zezé Mota no programa Metrópolis, da TV Cultura, porque ela faria show em São Paulo a partir de quinta-feira, o programa era na terça, ao vivo, e a banda dela não tinha vindo ainda do Rio. E aí ele me indicou, eu fui lá, acompanhei a Zezé. Tá no YouTube isso aí, tá um chuvisco danado, que era um VHS que eu digitalizei lá. Mas aí foi aquela coisa também, né, de falar, você pode vir? Eu falei, posso. Fiquei pensando, caramba, e às vezes é Mota, né, como é que eu vou fazer ao vivo amanhã, né? Mas fui, tá lá, toquei direitinho, não errei a música combinada, tá tudo certo. E deu tudo certo. Deu tudo certo. Acompanhei o Jair Rodrigues também em São José. Isso aí foi a queima-roupa, assim, demais. Foi em 2007, eu acho isso. Na Semana Cassiano Ricardo, que é uma semana de shows e apresentações que tem em São José, tá pela Fundação Cultural, né? E eu tinha um show das 7 horas da noite, eu acho, e me chamaram para 5 da tarde, me ligaram perguntando se eu podia acompanhar o Jair Rodrigues, porque ele viria para um evento que era só conversa. E aí ele não veio com músico. Mas aí pediram para ele cantar uma música, ele cantou Disparada, precisava de alguém para acompanhar. Você topa? Falei, topa. Falei, como é que toca Disparada mesmo, né? Daí botei no YouTube, foi treinar. Lembrei a música, graças a Deus ele estava cantando exatamente no mesmo tom do festival. E deu tudo certo. Deu tudo certo, mas a hora que... Foi assim, a queima-roupa mesmo, porque nem ele sabia, ele achou que ia ser playback. A hora que ele viu, falou, opa, tem um músico aqui e tal, não sei o quê. Eu não tive coragem de pedir esse vídeo para a Fundação ainda, para ver, para assistir, tem no arquivo da Fundação. Eu não tive coragem ainda, porque eu quero ter a ilusão de que eu acertei, que ficou tudo lindo. Então eu vejo a foto com ele lá rindo para mim. Mas isso já faz alguns anos? Foi em 2007. Eu acho que agora já consigo até, acho que eu já tem um tempo aí, né? Tem um tempo, tem um tempinho já. Fora que eu acho que seria bacana, né, você ter esse registro com você também, né? Também. Mas foi assim, a queima-roupa, tal. Eu toquei, eu não sabia, cara, sinceramente. Se eu ajoelhava no palco, né, e reverenciava, olha se eu tocava, porque, pô, Jair Rodrigues é um mito também, né? Isso aí é... Com certeza. Maravilhoso. E a Laíde Costa também participou de um show meu em São Paulo, um show no Sesc Pinheiros. Era um projeto chamado Flerte Literário. E o meu segundo álbum é A Flauta que Me Roubaram, poemas do Cassiano Ricardo, musicados por mim, né? Acho bem bacana. E aí, com direção e roteiro do Heron Coelho, ele convidou a Laíde para fazer uma participação. Ela não cantou uma música minha, cantou Vila Lobos, num trecho. Era um roteiro muito maluco que ele fez, e ficou lindo o show, e a Laíde Costa cantou no meu show também. Então, isso são marcos, assim, né? Bacana. Joca, e a gente está falando tanto de música que a gente vai fazer uma breve pausa, né, para chamar uma matéria, mas também na volta a gente vai te ouvir cantando um pouco, hein? Tá bom. E a Prefeitura de Jacareí assinou a ordem de serviço para o início das obras de pavimentação, drenagem e sinalização da rua Professora Olinda de Almeida Mercadante, entre o bairro Jardim Leblon e Santo Antônio da Boa Vista, localizados na região sul. A via, que já recebeu a pavimentação no trecho entre a primeira quadra e o cemitério Jardim da Paz, agora será asfaltada a partir da Rua das Azaleias, seguindo até a rodovia Nilo Máximo. Os trabalhos começam imediatamente e a previsão é de 9 meses para a finalização. Todos os detalhes da obra você confere em jacareí.sp.gov.br. O Jacareí Rugby iniciou os trabalhos de pré-temporada, com o intuito de competir em alto nível em 2023. Houve mudanças no comando técnico das categorias, mas o trabalho segue firme com o objetivo de se chegar longe. De olho em competir em alto nível, o Jacareí Rugby iniciou a preparação para a temporada de 2023 com a ambição de chegar longe nas competições. Na temporada passada, a equipe ficou com o vice-campeonato no Campeonato Brasileiro Super 12, sendo superado pela Politécnica de São Paulo. Por outro lado, os jacarés foram tetracampeões brasileiros no Super 7, terminando o ano com uma importante conquista.
O novo treinador da equipe, Matheus Cruz, faz um balanço sobre o ano passado. Durante o ano a gente foi evoluindo muito bem, então a gente foi conquistando e ganhando jogos importantes. Durante esse processo a gente até se duvidou um pouco, porque a gente perdeu alguns jogos que a gente, no momento passado, ganharia com talvez uma facilidade. Porém, acho que tudo isso foi bom para nosso processo de construção. E aí deu o que deu. A gente foi vice-campeão brasileiro de 15, foi campeão brasileiro de Sevens, que é a modalidade olímpica. Então, acho que foi uma temporada muito boa e surpreendente até mesmo para a gente. Matheus Cruz, que também atua como jogador, deixa o comando da equipe feminina e assume o time masculino. Ele continuará atuando como atleta. Matheus comentou sobre o desafio de realizar 2 funções importantes no time, além das expectativas para a atual temporada. Para mim é muito gratificante poder crescer dentro do clube e hoje estar tendo esse cargo com essa grande responsabilidade, que é a categoria adulta, que tem tantos títulos, tem uma representatividade na cidade. Mas estou bem feliz de poder fazer isso e agora é botar a mão na massa e fazer as coisas acontecerem, né? Eu ainda sou jovem, ainda tenho idade para jogar, ainda estou atuando com a seleção brasileira de Sevens, então o clube, a diretoria em si não quer que eu pare de jogar. Então a gente está encontrando a maneira perfeita para que isso aconteça, para que eu consiga estar dentro do campo e contribuindo também para a equipe. Mas é tudo um grande planejamento. A gente se planeja bem, com antecedência, com bastante organização e as coisas elas vão sair da melhor maneira possível. Por outro lado, Júlio Faria, que deixou o comando da equipe masculina, assume o time feminino do Jacareí. Júlio possui grande experiência dentro do clube e se diz contente com a evolução da categoria ao longo dos anos. E aí, com o feminino em relação às expectativas, eu tive no primeiro grupo da empreitada que teve o movimento das atividades em Jacareí do feminino em 2008, 2009, se eu não me engano, não me falha a memória, tá? E isso se teve, naquela época, muito motivado pelas namoradas dos meninos. Então, um dos inícios veio pelas meninas que acompanhavam e queriam entrar em campo também para jogar. Isso começou a ganhar uma forma, tá? E agora, nesse ano, né, retomando a frente com as meninas, a gente vê hoje o rugby feminino dentro de Jacareí, a nível nacional, numa maior proporção, num maior volume de atividades, num maior volume de participantes, e que agora a gente tem um desafio que é do mesmo caminho que seguiu o masculino, né? Formando a categoria adulta, com atletas das categorias de base, transitando pelas competições de segunda, depois primeira divisão, é o caminho que a gente quer buscar com as meninas. Com o início das atividades, ambos os times seguem focados, já que a longa temporada será desafiadora para a equipe, tanto para a categoria feminina quanto para a masculina. Hoje, com o feminino, buscando isso, trilhar esse caminho que foi o do masculino. Ano passado, a gente bateu na trave, a gente ficou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro de Segunda Divisão. Tá? Então, por pouco, a gente já não sobe para uma primeira divisão. E o projeto agora é a gente, esse ano, conseguir consolidar, subir para a primeira divisão. E dos 2 próximos anos é essa manutenção na primeira divisão, né? Não é conquistar títulos na primeira divisão, mas é chegar nela e se manter nela por mais 2, 3 anos, para que naturalmente daqui 4 anos a gente comece a brigar por títulos realmente. Participando de uma pré-temporada, já estamos dentro de uma temporada, porque está acontecendo os campeonatos de Sevens do Paulista. Então, o Campeonato Paulista, ele serve como classificatório para o brasileiro. Nós fomos campeões da última etapa, então a gente tem a vaga lá, só que a gente tem que participar do campeonato. Então a gente tem um grupo que está mais focado em jogar essa competição e um outro grupo que está focado em se preparar para o Campeonato Brasileiro, que a gente estreia no final de março. É isso aí. E voltando agora a falar de música, a gente vai conferir o clipe Para Não Perder a Razão, do Joca Freire. Cantei pra expurgar essa dor, cantei pra expressar meu amor. Meu canto é minha alma pedindo socorro. Enchi de esperança o ar, meu samba é pra libertar. Eu canto pra não perder a razão. Do jeito que o mundo vai, não dá pra sobreviver sem a força desse canto. Eu canto para dissipar angústia que paira no ar. Eu canto pra ser feliz de novo. Cantei pra expurgar essa dor, cantei pra expressar meu amor. Meu canto é minha alma pedindo socorro. Enchi de esperança o ar, meu samba é pra libertar. Eu canto pra não perder a
razão. Do jeito que o mundo vai, não dá pra sobreviver sem a força desse canto. Eu canto para dissipar angústia que paira no ar. Eu canto pra ser feliz de novo. Joca em ação. Muito legal. Queria que você comentasse um pouquinho do trio, né? Bom, esse é o Trama Trinca, um trio do qual faço parte. A gente está planejando 2023, aí ver que rumos vamos tomar. Esse vídeo aí é de um vídeo que a gente gravou, que é ao vivo no Zé do Varjão. Zé do Varjão é estúdio do Júlio Martins, que é o baterista, lá em Guararema. No baixo, o Marcelinho Soares, queridíssimo amigo e baita baixista. Esse cara aí tocou com Toninho Horta, toca com Derico, Chico Oliveira e tudo mais, só com a nata da música brasileira aí. E a gente está pensando uma possibilidade de lançar o áudio desse show aí que a gente fez ao vivo, né, lá no estúdio, como um álbum ao vivo também, mas estamos aí avaliando essa possibilidade aí. Esse vídeo aí está no canal do Trama Trinca, no YouTube. Lá tem todas as músicas, pode acessar lá que tem todas as músicas desse show. E são 12 músicas minhas, inclusive algumas com parceiros, né? E falar um pouquinho dessa música aí, para não perder a razão, um samba que eu compus em plena pandemia. Foi assim, eu lembro que foi de segunda para terça. Eu amanheci uma segunda-feira muito mal, meio deprê, né? Pandemia me pegou assim muito, inclusive com o grande finale foi um infarto em 2021. Nossa, Deus. Mas amanheci no dia seguinte já com mais tranquilo, mais legal. Nada que uma boa noite de sono não deu uma aliviada. E veio essa música, cara, para não perder a razão, né? Então... Te marcou ali também. Me marcou. É um samba que eu compus, tá... Bacana. E o pessoal pode conferir como você falou. Joca, eu vou pedir licença a você. A gente vai encerrar esse primeiro bloco, mas voltamos contigo no próximo bloco. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai saber a programação cultural para o final de semana. A gente volta já. Por meio da Secretaria Municipal de Educação. Mais sobre esse profissional, Elaine, queria que você comenta quais são as informações, por favor. Hoje está friozinho, mas a campanha de imunização contra a Covid-19 continua. Sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br.
Lei da Parada Segura. A lei garante o direito das mulheres ao desembarque durante a noite entre as 21 horas e 5 horas da manhã, fora do ponto, desde que não mude o trajeto da linha de ônibus. Os motoristas ficam obrigados a parar o veículo no lugar em que a passageira pedir para desembarcar. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados pelos vereadores na 7ª sessão ordinária do ano. O vereador Hernani Barreto, do Republicanos, comentou sobre um ponto de ônibus em más condições de uso em uma rodovia estadual. De acordo com o parlamentar, cobrar o governador de São Paulo é uma obrigação. Veja. Olha só, olha que vergonha. Olha o abrigo localizado na rodovia Nicola Capucci. Isso aqui não serve para nada. Só que o meu mandato aqui é pautado pela coerência e pela justiça. Não adianta a gente cobrar, nesse caso, a Secretaria de Mobilidade Urbana. É uma rodovia que é gerida pelo governo do Estado de São Paulo, que tem o Departamento de Estradas e Rodagens. O Tarcísio é do meu partido, do Republicanos, mas não é por isso que a gente vai tampar os olhos. A gente tem que fazer o nosso trabalho em benefício da comunidade. Então, eu estou solicitando ao DR que dê a devida atenção nesse abrigo de ônibus, porque com sol, com chuva, não adianta para nada. Se a gente conseguir a melhoria nesse abrigo de ônibus, podem ter certeza que a gente vai estar tratando de um tema fundamental, que é a dignidade da pessoa humana. E o vereador Roberto Abreu, do União Brasil, falou sobre a falta de ônibus em determinados bairros de Jacareí. Para ele, deve ser feito um estudo para ver se é possível usar micro-ônibus naqueles respectivos locais. Confira. Realmente a solução que eu vejo é que seja esses micro-ônibus fazendo várias conexões nos bairros perto. A gente percebe que o Brotas também tem essa situação, que não tem ônibus para lá. Então a gente precisa pensar nas pessoas que estão mais distantes do centro, fazendo conexões. Então a gente pede para que a mobilidade urbana veja com carinho a questão dos micro-ônibus, que eu acho que a solução correta mesmo, nesse caso, é a instalação de micro-ônibus até os bairros mais próximos. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. E a gente volta a conversar com Joca Freire, cantor, compositor, músico aqui da região. Joca, eu queria abordar nesse segundo bloco um aspecto interessante também quando a gente fala de música regional, de cantores independentes aqui da região. Como que está assim, o cenário musical aqui em São José, no qual a cidade você é natural, aqui em Jacareí, a região que imagino que você toque, conheça bares, enfim, restaurantes que às vezes contratam um músico para entreter os clientes e tal. Como que você vê
o mercado regional com relação à música? Olha, eu vejo assim, eu acho bem aquecido o mercado aqui. Se você for pensar em bares e restaurantes, todos têm música ao vivo, muitas vezes muito do mesmo, né? Mas mesmo estilo, se fala, né? Mesmo estilo, acho que mais existe. Mas existe um mercado musical assim que eu vejo assim, eu toquei 30 anos direto na noite, mas direto. Agora eu voltei a fazer alguns lugares, tal, tenho até escolhido alguns lugares, mas fui 30 anos conciliando a carreira de compositor e lançando disco e fazendo Sesc, fazendo shows maiores e noite também, né? O músico da noite, na verdade, é um operário, né, cara? Tá lá e... Cada dia é um dia também. Então é desgastante pra caramba. E assim, para quem for começar, tiver esse interesse, poxa, estou treinando, acho que já tem um certo repertório, gostaria de fazer ou como um freela, né, um freelance, ou realmente, não, quero entrar mesmo nesse ramo. Você teria alguma dica para esse profissional? Tem esse mercado para quem está começando e tal, mas eu vejo assim, a cena musical, vou falar um pouco por São José, tem artistas novos hoje que estão se lançando como artistas mesmo, e não como músico da noite. Eu faço essa divisão até, me desculpa os músicos da noite, com todo o respeito que eu tenho, porque eu também faço parte, mas você acaba, sabe, criando uma casca ali. Não é a mesma coisa de você fazer um show, você tocar numa casa noturna, ou tocar num restaurante ou num bar, né? Não precisa ser casa noturna. Isso eu concordo com você. Isso é totalmente diferente, né? São porque coisas se você distintas. Vai num restaurante, às vezes você está comendo, está conversando com alguém que está na sua companhia, né? O show você vai realmente para ver o cantor. Para ver o cantor, é diferente, são coisas diferentes. Então o fundo musical é uma coisa, o show é outra, né? Os dois remuneram, uns mais, outros menos, mas eu vejo assim, tem um surgimento assim de artistas mesmo. Na minha época era assim, eu sou acho que da segunda geração de músicos de barzinho em São José, porque até os anos 70 tinha boate, piano bar, alguma coisa assim, e baile. E o boteco, o pessoal sentava, fazia uma roda e cantava e tudo mais. Não tinha esse formato do som de barzinho. Isso aí que eu me lembro, em São José, pelo menos, começou ali no final dos anos 70 para os 80. E logo em 86 eu comecei a tocar na noite. Então eu me considero assim da segunda geração de músicos da noite. Eram músicos que vinham dos bailes, das bandas de baile, muitos deles, e começando e fazendo essa outra atividade, que era uma novidade até na época. Bacana. Joca, eu vou pedir licença a você, daí logo mais a gente volta a conversar. As inscrições para o processo seletivo da Orquestra Sinfônica Jovem estão abertas. Quem nos traz mais informações sobre o assunto é a repórter Larissa Sotero. Bom dia, Larissa. Quais são as informações, por favor? Bom dia a vocês aí no estúdio, bom dia a todos que nos acompanham. A gente está vendo pela entrevista que a música é muito importante na vida de todo mundo. E o que impacta muito os jovens aqui da cidade é a Orquestra Sinfônica Jovem, que está com processos seletivos. Eu estou aqui com o Mauro Bueno, que é o maestro da orquestra, e vai trazer todas as informações para a gente. Bom dia, Mauro. O processo vai até o dia 24. Como é que funciona? Bom dia. O processo seletivo ele leva em torno de 8 a 12 semanas com os candidatos, que eles vão ter a aula teórica e a aula prática em conjunto, né? Após esse período, vai ser aplicada uma prova com todo o conteúdo aprendido, tanto prático quanto teórico. Aí, da maior para menor nota, de acordo com o instrumento que o candidato escolheu. E são diversas modalidades que podem participar. Quais são as aulas que vão ser oferecidas pela orquestra? Bom, o processo seletivo desse ano ele está com vaga aberta para violino, viola, clarineta, percussão e coral. E é claro, o mais importante que todo mundo quer saber, precisa ter conhecimento musical ou qualquer um pode participar? Não, qualquer um pode participar. A ideia principal é que não tenha conhecimento musical. Mas aqueles que têm conhecimento musical e queiram participar, nos procure, faça a inscrição, que aí vai ser aplicada uma prova de nivelamento. Aí nós iremos ver qual o nível técnico que ele se enquadra dentro da nossa capacidade técnica de cada nível de teoria musical.
E para quem ficou interessado, como é que faz para realizar as inscrições? É só entrar em contato nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Facebook é Orquestra Sinfônica Jovem de Jacareí, que lá vai ter o link. O Instagram é orquestra_Ocija, que lá também tem o link. E, às vezes, as pessoas podem receber aí pelo WhatsApp, em alguma linha de transmissão de algum dos nossos alunos também que estão divulgando. Mauro, eu agradeço a sua participação aqui com a gente no Bom Dia Jacareí e queria que você fizesse um convite para todo mundo participar. Então, eu vou fazer 2 convites. O primeiro convite, venha fazer a inscrição, traga seu filho, venha participar, faça a sua inscrição. Música é vida, música é arte, né? E fiquem atentos nas nossas redes sociais, que está chegando o nosso concerto de lançamento de temporada. Obrigada, Mauro. De nada. É isso aí, muita novidade na Orquestra Sinfônica Jovem aqui do município e você pode acessar todas as informações pelas redes sociais ou então entrar em contato pelo e-mail secretaria.ocija@gmail.com. Eu volto com vocês aí do estúdio. Obrigado, Larissa, pelas suas informações. E cerca de 400 atletas são esperados para a circular de tênis de mesa regional, primeiro ranking 2023 olímpico e paralímpico, dando início à temporada. A disputa em várias categorias será promovida pela Liga Vale Paraibana de Tênis de Mesa. A equipe do CTM, o Clube de Tênis de Mesa, aqui de Jacareí, que tem apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação, participa da competição com 20 atletas. A circular acontece no domingo, a partir das 8 horas da manhã, aqui no SESI Jacareí. E ainda falando sobre esportes, terminam hoje o período de inscrições para preenchimento de vagas das oficinas esportivas do programa Educa Mais para alunos matriculados nas escolas municipais. As inscrições para as modalidades jazz, judô, street jazz, taekwondo, balé, natação, vôlei, handebol devem ser feitas de forma online pelo link educajacareí.com.br/espaços ou pelo QR Code que será disponibilizado nos espaços Educa Mais. Outras informações você confere no site da Prefeitura. E final de semana chegou e a agenda cultural está cheia de atrações. Se liga! O Se Liga está de volta para a programação da TV Câmara Jacareí, com os eventos que aconteceram essa semana na cidade. Se liga! Hoje começa a semana da contação de história na MF Ricardina. A Companhia Terezinha apresenta Histórias Escolhidas, Ana Maria Machado, uma atração bem lúdica para as crianças. No sábado também tem contação de história às 10 horas no Centro Comunitário Lagoa Azul 2 e aqui no nosso querido MAVE. E para quem gosta de teatro, a trupe do Fuxico está de volta com o Cabaré das Palhaças. A peça acontece às 15 horas no Parque da Cidade. E domingão é dia de mural interativo de chão, lá no Parque Califórnia, a partir das 9 horas da manhã. Vá com uma roupa confortável e preparada para se sujar. E para fechar o domingo, às 15 horas, César Guirão apresenta o Historiador. A contação de história acontece lá no Parque da Cidade. E para ficar por dentro de todas as informações da agenda, você pode acessar o site e as redes sociais da Fundação Cultural. A gente se vê semana que vem. Valeu! Boa, várias atrações aqui na cidade. E a gente volta a falar com o Joca Freire, cantor e compositor. Joca, já queria agradecer a sua participação, a gente já está se encaminhando para o final do nosso programa. Queria deixar em aberto, se você quiser comentar sobre mais alguma coisa, chamar o pessoal para acompanhar nas suas redes sociais as suas músicas na íntegra. Enfim, se você quiser deixar de recado. Tá certo. Bom, queria falar um pouquinho do meu último álbum, que é o Depois da Cilada, que foi um álbum produzido pelo músico, produtor e arranjador, também compositor pernambucano, Raul Misturada. Isso foi feito em plena pandemia, esse disco, e tem 7 participações especiais ali. Eu não vou citar todo mundo para não esquecer, mas alguns mais conhecidos, talvez o Luiz Bueno, que faz parte do Duofel, o Naor Gomes, que toca na Jazz Symphony, que toca com o Roberto Carlos também, Federico Pupi, que é um baita de um violoncelista. E, bom, gente, é um disco muito legal, está nas plataformas de streaming, tá? Por favor, confiram. É só pesquisar pelo seu nome. Pelo meu nome, Joca Freire. Lá vai estar toda a minha obra em álbuns e singles também. Inclusive, o Spotify insiste em chamar esse meu álbum Depois da Cilada de single, cara. Não sei se por causa do tempo, sei lá o que é, ele é um álbum curto. São 7 músicas, né? Mas eles insistem em chamar de single, mas tá lá. Nas outras plataformas tá como álbum mesmo. Ah, não, mas bacana. Mas isso não faz diferença. Encontrar. Simples de encontrar. Tem esse, tem outros também. Esse álbum tem o álbum visual também,
que está no YouTube, né? São 7 visualizers com essas músicas, que está no YouTube também. Tem outros clipes meus também no YouTube. E tem também o meu projeto mais recente, que esse não está em disco, né? Não está em álbum, mas tem os vídeos no meu canal também, que é Joca Freire, só jogar Joca Freire no YouTube, @Joca Freire. Vai entrar no meu canal, que é o projeto Releituras, onde eu canto músicas minhas e alguns clássicos da MPB, releituras de clássicos da MPB, mas baseado nos arranjos das minhas músicas. Bacana. Então Legal. eu faço até uma emenda, eu canto uma minha e canto a música, né, com um arranjo parecido com a minha. Então não é que eu cantei a minha parecido com a outra, é um caminho inverso, né? Eu fiz uma volta aí, eu me influenciei por aquela grande obra e depois eu devolvi daquele jeito, né? Legal. Joca, muito obrigado pela sua participação. Foi muito bacana, tanto conhecer um pouco da sua trajetória, como falar de música, falamos até um pouco do cenário do mercado aqui da região. Uma coisinha só, o Instagram é @JocaFreire_oficial. Boa. Me sigam lá, por favor. Obrigado, viu, Joca, pela sua participação. Eu que agradeço, João. Prazerzaço. Valeu. E a gente fica por aqui ao meio-dia, você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, um grande abraço, um bom fim de semana e até mais.